Olá, gente, tudo bom? Nossa aula de hoje de História é sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Nós vamos aprender como foi que a miscigenação começou, ou seja, a mistura de povos que deu origem ao nosso povo brasileiro começou. Primeiro foi com os portugueses. Desde a chegada dos europeus aqui ao Brasil, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Inicialmente vieram os portugueses quando se começou a estabelecer a ocupação do território, por volta lá do ano de 1530. Depois vieram mais imigrantes com a implantação do sistema de capitanias hereditárias. Então, africanos foram trazidos aos milhares para o trabalho escravo. Infelizmente, essa foi uma realidade durante muito tempo aqui no Brasil e em vários países do mundo. E é claro, tudo começou com os indígenas, que foram os nossos primeiros habitantes, né? Essa foi a nossa mistura inicial, os indígenas, os verdadeiros donos das terras brasileiras que já habitavam aqui, os portugueses, que vieram para tomar posse das terras, e os africanos, que depois foram trazidos para o trabalho escravo. Mas depois outros povos também vieram povoar o Brasil, como veremos mais adiante. Então, o processo de migração no Brasil, gente, está caracterizado por 3 períodos da escravidão. O primeiro foi no auge da escravidão, desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando o tráfico foi proibido. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras também. Depois teve o declínio da escravidão, que foi um período marcado por medidas que sinalizavam que já iria acontecer a abolição, o fim da escravidão, como a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. E teve o período da extinção, que começou com a abolição da escravatura e foi até o meio do século XX, quando o trabalho livre e assalariado, ou seja, agora se passava a receber pelo trabalho, embora este pagamento não era o valor adequado para a sobrevivência, passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores, que eram os produtores de café, uma grande riqueza do Brasil. E se estabeleceu um constante fluxo migratório, ou seja, muitos imigrantes passaram a vir morar aqui no Brasil. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande neste período. Ficaram caracterizadas aqui no Brasil, gente, 2 tipos de imigração. O primeiro foi a dispersa. Essa imigração ocorreu lá na região sudeste. Recebeu esse nome porque os imigrantes, especialmente do estado de São Paulo, se estabeleceram nas fazendas de café que já existiam. Como essas fazendas eram muito distantes umas das outras, então isso fez com que os imigrantes se espalhassem e por isso eles conviveram com a população brasileira desde a chegada. Já a imigração concentrada foi diferente. Ela ocorreu em outra região, foi na sul, e esses imigrantes eles começaram a viver em colônias, ou seja, eles ficavam todos juntos e por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro, eles não se espalharam. E eles começaram a ter esse contato lentamente. Foi justamente quando surgiu a necessidade de comercializar, de vender os produtos que eles produziam nas lavouras. A imigração aqui no Brasil também teve incentivos do governo brasileiro. Como assim? O governo brasileiro estava querendo povoar principalmente a região sul. Então, o que foi que ele fez? Ele promoveu campanhas lá no continente europeu que estava sofrendo as consequências de um período marcado por guerras. E isso dificultava a vida das pessoas. As pessoas não tinham mais empregos, estavam passando necessidades, estavam realmente precisando de uma vida melhor. Então, nessas campanhas, havia promessa de trabalho, de distribuição de lotes de terra e oportunidade de enriquecimento por meio do cultivo de lavouras.
com o passar do tempo, outros imigrantes vieram para o Brasil. Por exemplo, os japoneses. Ocorreu uma crise interna lá no Japão e por isso muitos japoneses vieram aqui para o Brasil e estabeleceram uma colônia lá em São Paulo. Essa colônia já tem mais de 100 anos. Podemos dizer então que as principais nacionalidades que imigraram, que vieram para o Brasil, foram a portuguesa, as de origem africana, a italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. E por fim, gente, muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Por exemplo, na urbanização e arquitetura. Nós vemos aí a foto do Pelourinho. As características diferenciadas do Pelourinho são a maior concentração da arquitetura colonial barroca, justamente vinda de Portugal. Além das ruas estreitas e intrigantes, ladeiras charmosas e chão de pedras, tudo isso aí era cenário que foi em decorrência da vinda dos imigrantes portugueses para o Brasil. Também os imigrantes influenciaram na introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, como a agricultura e indústria, influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. A nossa língua oficial aqui do Brasil, a primeira, é a língua portuguesa, justamente porque veio dos imigrantes portugueses que vieram aqui para o Brasil.